Olá pessoal, tudo bem? Estou gravando esse vídeo para compartilhar com vocês alguns livros que eu considero como sendo talvez aí meus livros preferidos. Nessa parte falando um pouco específico sobre livros que tenham a ver com o ambiente empresarial, né? Então eu dividi eles em algumas categorias. E eu quero começar por alguns livros que de certa forma têm a ver com melhorar a gestão de uma empresa ou melhorar características que sejam profissionais da pessoa. Quero começar com 3 exemplos aqui de livros que têm a ver com oratória, né? Livros que têm a ver com você fazer apresentações e lembrando, não necessariamente uma apresentação para um público 200, 300, 1000 pessoas. Pode ser uma apresentação para um cliente, você e o cliente na sala, pode ser uma apresentação para um grande público. Então o primeiro livro que eu quero mostrar é esse daqui, tá? O TED Talks, do Chris Anderson, que é o presidente do TED, né? TED vocês devem conhecer, aquela plataforma, né? Tem vários vídeos no YouTube, tem aplicativo deles e tal. E aqui é bem legal, o livro ele conta um pouco sobre como que eles preparam as pessoas que vão falar no TED, ele fala de várias dicas, dicas de apresentações, dicas de slide, tem muita coisa legal dentro desse livro. Conta algumas histórias do TED, alguns palestrantes famosos, como que foi, como que eles treinaram as pessoas. É bem legal, tá? Esse segundo livro aqui é um livro que eu gosto bastante, tá? Do Eduardo Ferraz, chama Negocie Qualquer Coisa com Qualquer Pessoa. Esse livro ele é bem voltado para a área comercial, bem voltado para a área de negociação, mas o que eu acho bem legal desse livro é que ele tem muitas dicas práticas, tá? Ele tem muita dica assim de dia a dia mesmo. Para quem trabalha com departamento comercial, eu acho que é muito legal. Quem trabalha diretamente com vendas, eu acho essencial. Mas quem não trabalha, eu acho que é muito bom também, porque de certa forma todo mundo dentro da empresa vende. A todo tempo a gente está negociando não só produtos, mas a gente também negocia as nossas ideias, né? Seja de um subordinado com superior, superior com subordinado, entre pares dentro da empresa. Então acho bem legal, ajuda bastante. Esse daqui é um outro livro que eu gosto bastante, que é O Segredo das Apresentações Poderosas. Normalmente os livros que têm a ver com apresentação, tal, eles têm títulos impactantes, né? Legal desse livro, ó, vou mostrar aqui para vocês, ele tem figuras na lateral dele, em toda a página tem alguma ideia-chave ali para você anotar e tal. É um livro bem legal, cheio de desenho, também muito prático, tá? Ele é um livro que ele usa, inclusive, várias analogias de outras apresentações. Um livro bem legal. Bom, saindo um pouco da parte de oratória, mas ainda na parte comercial, tem um livro bem legal, esse livro amarelinho aqui, que chama Lógica do Consumo, do Martin Lindstrom. Esse livro aqui, ele é um livro para quebrar vários tabus. Fala em como o cérebro humano responde quando ele é estimulado a algumas propagandas. Então, ele fala muito sobre o uso de símbolos, ele fala muito sobre coisas que são normalmente muito aceitas e muito comuns. Então, por exemplo, usar homem, mulher, seminu em cerveja vende, colocar o aviso atrás do cigarro que aquilo ali mata, que lá é bom, aquilo lá é ruim. E, inclusive, é bem legal esse livro aqui, porque ele mostra com base científica, com base em teste que eles fizeram, inclusive testes monitorando o cérebro das pessoas enquanto elas eram estimuladas a assistirem propagandas, a verem alguns estímulos. É muito legal, tanto que o subtítulo dele, né, Verdades e Mentiras sobre por que compramos. Então isso aqui é muito legal, a hora que a gente está lendo até a nossa parte pessoal, a gente acaba, putz, é verdade, isso daqui faz sentido. Um outro livro que eu gosto bastante ainda sobre gestão é esse livro aqui, Organizações Exponenciais. Esse livro aqui, ele trata de uma forma bem direta empresas que precisam ganhar escala, como elas fazem para ganhar escala. Então ele vem colocando várias características dessas empresas. Também é um livro, ó, cheio de gráficos, cheio de tabelas, né? Ele tem bastante coisa aqui, esse livro, que ele mostra como algumas empresas conseguem ganhar escala. O título dele, né, de Organização Exponencial, é justamente por isso. O exponencial vem do título que as empresas elas conseguem se multiplicar de tamanho ao invés de irem somando. Em vez de elas seguirem uma proporção aritmética, né? Ela vai para 1, para 2, para 3, 4, 5 e assim por diante. Não, ela vai 2, 4, 8, 16, 32, 34.
e assim por diante. É bem legal, tá? É um livro da HSM, então vem de uma boa editora. E assim, é um livro que eu costumo falar para ler com um pouco de cautela. Não adianta ler esse livro e querer fazer tudo que tá lá nele. Porque dentro das organizações existem coisas ali dentro que são possíveis e coisas que eventualmente não são tão possíveis, tá? Tem um outro livro que eu gosto muito, tá? Também ainda falando sobre negócios, que é esse, o Business Model Generation. É um livro bem famoso, tá? Ele é um livro todo diferentão, podem ver que ele abre de lado, ó. Ele tem cheio de gráficos, desenhos, páginas coloridas e tal. E ele é um livro que ele foi criado para te ajudar a fazer análise de negócios, tá? E eu acho legal esse livro para usar ele muito no intraempreendedorismo, né? Que é quando você empreende dentro da própria empresa. Então, uma nova unidade de negócio, um novo departamento, um novo produto. Lendo esse livro e aplicando as coisas que tem nele, você consegue ter uma visão muito legal, uma visão global muito boa de projetos e de unidades de negócio ou até de empresas, né? E como você estrutura. Então, o papel principal, né, que é o Canvas, né, que ele trata, que é bem famoso, né, que talvez alguns de vocês já tenham visto, né? Como cada um desses quadradinhos funciona, como eles se conectam, é muito legal. Para quem quer aprender um pouco sobre análise de negócio, eu acho um bom livro. Esse livro aqui é um livro de gerenciamento de projetos, tá? É um livro da FGV, é um livro de pós-graduação, mas ele é um livro que você consegue comprar, tá? Em editoras. Esse daqui já é um livro um pouco mais pesado, tá? No sentido de matéria mesmo, ele já trata de todos os pilares, gerenciamento de projetos, e ele vai ligando o gerenciamento de projetos com o empreendedorismo, né? E é até não exatamente uma tendência em administração e gestão, mas por várias vezes a gente consegue ter uma abordagem de projetos dentro da empresa, né? Principalmente porque como tudo muda muito rápido, existe uma tendência de você tratar tudo como um projeto, tudo que vai ter início, meio e fim, né? Você não tem mais departamentos, funções que o cara vai entrar nela com 18 anos e vai se aposentar 70 anos nessa função, né? As coisas mudam muito rápido, então essa abordagem de tratar tudo como projetos é muito legal. E aí é necessário ter conhecimento em metodologia de gerenciamento de projetos. Saindo um pouco dessa parte de gestão um pouco mais pesada, né, indo para uma coisa mais de abrir cabeça, esse livro aqui é um livro que eu gosto muito, tá? Chama Coloque um Ponto Final, tá? Do Henry Cloud. Esse livro, ele é muito legal porque ele fala sobre qual a importância de você conseguir falar não e você conseguir encerrar projetos que não deveriam se estender dentro de uma companhia, né? Ele faz uma analogia bem legal que é com uma planta, ele fala de uma roseira, né? Onde se você não poda as folhas e as flores que estão morrendo ou que já não tem perspectiva de crescimento, você coloca toda a planta em risco. E assim é nas empresas. Às vezes a gente fica tocando um projeto, fica tocando um produto, fica batendo em cima de um negócio e sabe que aquilo ali não vai dar fruto, sabe que aquilo ali está consumindo energia e recurso dos outros departamentos, da empresa como um todo, e como é importante para um gestor ele ter, na verdade para todos os funcionários também, ter essa visão de que, é importantíssimo você saber colocar um ponto final, você saber quando começa, lógico, mas quando encerrar alguma coisa. É um livro bem legal, eu gosto dele. Esse livro aqui é um livro bem bacana, tá? Um livro que chama Abundância, do Peter Diamandis e do Kotler, né? Ele é um livro otimista. O que eu quero dizer com isso? Que a gente sempre vê todos os dias, o mundo, em suma, que o mundo vai acabar, né? Recursos naturais estão acabando, a ecologia está acabando, enfim, a gente, especialmente nessa época que a gente está agora, né? Também é um livro da HSM, tá? Mas ele é um livro que ele traz otimismo, tanto que o subtítulo dele, né? O futuro é melhor do que você imagina. Ele fala como as novas tecnologias vão permitir que alguns recursos hoje escassos possam ser abundantes. E a abundância não tem a ver com os ricos terem acesso, tem a ver com a base da pirâmide ter acesso, as pessoas, todo mundo ter acesso. Então é um livro bem legal, né? Por ele não ser um livro tão recente, né? Ele já tem alguns anos aí de publicação, 2012. É lógico que de 2012 até agora, em 8 anos, mudou muito a tecnologia, então algumas coisas você lê e você fala, isso aqui já foi, né? Ou isso aqui não foi bem assim.
mas ele é muito legal para abrir a mente, tá? E a gente poder enxergar e poder ver que existem sim tecnologias que podem nos dar um futuro melhor. Esse é um dos meus livros preferidos, tá? De todos os tempos. É o livro que chama Essencialismo. Esse livro aqui, pessoal, eu acredito que ele é meio que um divisor de águas para muita gente que leu ele. Ele parte de um princípio que é o seguinte: todo mundo tem o mesmo recurso de tempo, então a gente tem a mesma energia para ser gasta todos os dias, né? Mas ele não fala em fazer as coisas mais rápido. Ele não é um livro sobre eficiência ou eficácia, mas sim sobre escolher fazer as coisas certas. O essencialismo, aqui na abordagem do livro, ele tem muito a ver com isso, em como você, a partir da hora em que você é um ser humano, que você tem recursos limitados do seu tempo e da sua energia e da sua vida, como você escolhe aquilo que você vai gastar energia, como você escolhe aquilo que vai dar propósito, como você escolhe aquilo que vai fazer diferença na sua vida. Então ele é muito legal nesse sentido, é um livro, assim, na minha opinião, um dos melhores livros que eu já li, independente de ser gestor, enfim, é um livro que eu acho que toda pessoa deveria ler, tá? Livro muito legal, esse daqui eu gosto muito dele. Saímos então da parte gestão e vamos entrar agora numa segunda parte que tem a ver com gestão de dinheiro, tá? Por que isso? A gente sabe que muito dos problemas que normalmente os funcionários têm tem a ver com como ele gerencia o seu dinheiro. E até gestores, já conheci gestores e outras pessoas e tal, tinha uma carreira promissora, mas por não saberem administrar a riqueza que ela mesma gera, acabava influenciando muito a vida pessoal, na vida profissional. Apesar de eu não gostar muito desse termo, acho que vida é uma só, né? Mas eu queria mostrar alguns livros que ajudam nisso, tá? Esse daqui é um livro bem legal, tá? Chama aí o Homem Mais Rico da Babilônia. O que ele faz? Esse livro aqui ele mostra por meio de uma história, né? Que a história é do Homem Mais Rico da Babilônia, noções básicas de economia, que eu não tenho dúvida que vai fazer diferença na vida de todo mundo. É um livro bem fácil de ler, ele vai contando a história de como esse homem mais rico da Babilônia, ele conhece o rei, enfim. É uma história para, dentro disso, falar princípios básicos de economia. É um livro bem legal, bem leve de se ler, bem fácil de ler. Ele não é um livro grande, ó, vocês podem ver que é um livro fininho, muito legal. Eu acho que esse livro aqui ajuda bastante. Quem tem criança em casa, quiser ensinar um pouquinho de economia, eu acho que é bem legal. Outro livro, eu gosto bastante, esse do Napoleão Hill, né? Quem pensa enriquece. Que ele, basicamente, né, ele fala assim, todo mundo quer ficar rico, mas poucos conseguem, né? O que é o segredo de quem consegue? Lógico que não é tão fácil esse segredo, mas ele fala muito sobre as forças que movem as pessoas, né? E aí ele vem... o legal desse livro é que o Napoleão Hill ele faz um trabalho mesmo de pesquisa, né? E ele pega a vida de algumas pessoas e começa, Henry Ford, Roosevelt, ele pega a vida dessas pessoas e começa a enxergar o que essas pessoas fizeram igual na vida delas para elas terem alcançado um sucesso tão grande. Então é um livro bem legal, eu gosto, também fácil de ler. O Napoleão Hill normalmente é uma leitura bem leve, bem tranquila. E esse daqui, tá? Também um livro aqui do Kiyosaki, bem conhecido, né? O Pai Rico, Pai Pobre. Normalmente livros de economia, livros que ensinam as pessoas como lidar com dinheiro, enfim. São livros que ele tem uma história por trás, né? Tem um background. E esse daqui ele conta, né, a história de um garoto que ele tem dois pais, né? Um pai dele é rico, um pai dele é pobre. Um dá um tipo de conselho, o outro dá outro tipo de conselho. E é legal que o menino, ele vai, dentro da história, ele vai olhando o que um fala, o que o outro fala, e ele vai seguindo o conselho de um e de outro. Também um livro bem fácil de ler, ó, fininho. Isso aqui é um puta de um best-seller vendido aí no mundo inteiro. É um livro bem legal, tá? Aconselho vocês a darem uma olhada também. Aí a gente entra na outra parte de livros, que são livros que tenham a ver com algum tipo de motivação e aprimoramento profissional. Então são livros aí que tem a ver com como a pessoa se auto-melhorar. Algumas pessoas intitulam esses livros como autoajuda, né? Mas eu acho esse nome, às vezes ele pode parecer um pouco piegas e tal, mas é livro de autoaprimoramento, né? Onde você tenta olhar para dentro e conhecer um pouco melhor a si mesmo
e ao conhecer melhor a si mesmo, você talvez consiga ajudar mais as pessoas que estão do seu lado. Eu vou começar com um que eu gosto bastante, tá? Que é o Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, do Dale Carnegie. É um livro bem legal, também um livro antigo, um best-seller. Fala muito sobre como você tem que lidar no dia a dia com as dificuldades, com as ansiedades. O Dale Carnegie, ele é um baita de um autor reconhecido no mundo inteiro. Eu não tenho aqui para mostrar, mas tem o livrozinho dele da capa azul, que é o Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, que eu também indico. Vou colocar a imagem dele em algum lugar aí na tela, tá? Para que vocês possam ver. Esses dois livros do Carnegie eu acho que são muito bons. Eu acho que todo mundo deveria ler, todo profissional lê. O Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é o da capa azul, e esse daqui, Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Eu começaria pelo azul, tá? Eu acho que faz mais sentido ler primeiro o azul e depois o vermelho. Acho que é bem legal. Eu peguei um aqui do Augusto Cury, que também é bem conhecido. É um livro sobre ansiedade, tá? Que também a gente sabe que, especialmente entre os profissionais aí mais gabaritados, ansiedade costuma ser uma constante, né? Ou a síndrome do pensamento acelerado, você nunca consegue esvaziar a sua mente e tudo mais. É um livro legal, uma leitura bem fácil, tá? Livro pequenininho, então eu gosto bastante, tá? Apesar de ser um livro simples, não ter nenhum segredo da Arca do Tesouro aqui dentro, é um livro bem legal. Eu separei dois livros do Cortella, na verdade eu separei três, tá? Cortella é um autor que eu particularmente gosto, né? E eu separei três livros dele. Esse, que é o A Sorte Segue a Coragem, que é um livro dele que fala muito sobre atitude. Ele é um livro muito focado na parte de empresas, tá? Na parte profissional. Ele tem vários exemplos nesse sentido. O que ele quer dizer com A Sorte Segue a Coragem, sem dar spoiler do livro, mas é que é o seguinte, às vezes a pessoa fala, pô, fulano teve sorte, né, na vida. Mas, como diz o ditado, né, olhou as pingas que toma e não os tombos que leva. Então é um livro bem legal. Normalmente Cortella é uma leitura muito fácil de ler, tá? Esse, Porque Fazemos o que Fazemos, também é um livro bem legal. Então ele trata algumas coisas, tipo assim, pô, deu preguiça de ir pro escritório segunda de manhã, por quê? Ou deu vontade de ir no escritório na segunda de manhã, por quê? Ele tenta falar um pouco sobre carreira, sobre dia a dia das empresas e o que nos motiva a fazer as coisas, né? É um livro legal, também tranquilinho, facinho de ler, pequenininho. E esse daqui é um outro livro dele que eu gosto, é lógico que ele tem mais, né, que é o Qual é a Tua Obra, que ele é um livro que fala sobre liderança e sobre ética. Ele faz a gente refletir um pouco sobre o seguinte, tá, beleza, mas quando você finalizar a tua missão, né, o que você deixou? Qual foi a tua obra? O que você plantou? Tanto que aqui na capinha, ó, tem até uma árvorezinha aqui, tá vendo? Que tem a ver com isso, né? O que foi que você deixou? Sem cunho religioso, tá? Esse livro é um livro que eu gosto bastante, do Mark Baker, que chama Jesus, o Maior Psicólogo que Já Existiu. Não é um livro religioso, não é um livro bíblia, não é um livro que fala, enfim, não encarem dessa forma. Ele faz o seguinte, ele traça alguns paralelos do que se conhece da história de Cristo com lições de liderança. Então, dentro da história bíblica, né, foi uma pessoa que liderou e como ele fazia isso, né? Então ele mostra técnicas, vou colocar uma aspas aqui, né? Ele mostra essas técnicas que Jesus usava como psicólogo, né? Então ele chama Jesus do maior psicólogo que já existiu e por meio dessa sabedoria de saber como as pessoas pensam, ele conseguia liderar. É um livro bem legal, eu gosto dele bastante. Por fim, esse livro aqui de liderança é um livro do Senac, Liderança, do Karim Kauri. É um livro que fala um pouco sobre comportamento humano. Ele cita aqui Maquiavel, ele cita alguns outros autores, tá, para embasar o que ele está falando. É um livro muito bom, eu gosto bastante desse livrinho aqui da capa amarela, da editora do Senac, também tem nas livrarias aí e tudo mais. Tem 3 livros que eu queria falar para vocês, do mesmo autor, que são livros que eu li recentemente, que quero compartilhar com vocês. O autor que atualmente está em voga, um autor israelense, o Harari, né, o Yuval Noah Harari. Ele tem 3 livros muito legais, tá, que nos ajudam a abrir a cabeça sobre as coisas que acontecem no mundo. O primeiro deles é esse, é o Sapiens, tá? São livros um pouquinho mais grossos, dão um pouquinho a mais de trabalho de ler. Mas são livros bem legais, só para vocês terem uma ideia, ó, esse aqui que eu comprei já está na 42ª edição e eu comprei ele faz um tempo. Então é um livro muito vendido. Ele fala o seguinte,
que possibilitou o Homo sapiens, a gente, né, subestimar os demais? O que a gente fez? E ele é um livro muito legal para a gente entender a história da humanidade desde o começo, como a gente evoluiu e tudo mais, tudo com base científica. É um livro muito bom, eu gosto muito. Algumas pessoas criticam bastante o Harari, o que é normal para quem faz muito sucesso, mas eu gosto. Não são todas as ideias do livro que eu exatamente concordo, e várias coisas que eu li eu não concordo que estão ali, mas também é bom a gente ler de vez em quando algumas coisas para discordar. Ele tem uma continuação que chama Homo Deus, então ele vem no Sapiens contando a história, né? Ele vem até a época atual. No Homo Deus ele fala, e daqui para frente? Ele fala sobre inteligência artificial, ele fala sobre como os seres humanos estão fazendo o próprio melhoramento, né, genético, como eles estão fazendo o próprio melhoramento por meio de próteses, órteses e órgãos artificiais, em como os algoritmos mudam a vida das pessoas, como a gente confia nos algoritmos e, na verdade, em algumas situações, ele que manda na gente. Ele cita, por exemplo, no Waze, né? O que você confia? Você coloca lá no Waze e você sai dirigindo, você está confiando no algoritmo, né? E é bem legal. E aí o último livro dele, né, que é o 21 lições para o século 21, que ele fala um pouco sobre os desafios. Ele tem uma pegada até esse livro do tipo assim, o que eu vou ensinar para os meus filhos e tudo mais. Ele busca falar um pouco sobre isso, tá? Não são tantos livros assim, mas esses são, acho que, dos atuais aí, meus livros preferidos que tenham a ver com algum tipo de automelhoramento, gestão e tudo mais. E são livros que eu recomendo aí para qualquer pessoa ler. Fica aí como dica para que vocês utilizem da maneira que quiserem. Tá joia, pessoal? Obrigado. Tchau, tchau.